Oi, segundo ano, tudo bem? Vamos lá, hoje a professora Kate está aqui para nossa aula de história, hoje dia 15 de julho, né, quarta-feira. E o tema da nossa aula de história de hoje é o que as fotografias mostram, hein? Vamos descobrir? As nossas atividades são lá da página 175 até a 177. Vamos dar uma olhadinha? Aqui estamos na nossa página 177 e vamos começar com a nossa leitura já, viu? Espero que todos aí estejam relendo aí os textos que a professora lê aqui no vídeo, tá bom? Então, nós temos nosso título aqui, vamos ver. Olha lá o nosso título. O que as fotografias mostram? Vamos ver lá? Então, olha ali. Você já percebeu que as fotografias são importantes registros da história, não é mesmo? Por isso, a análise delas deve ser feita com bastante atenção. Então, a gente já sabe aí que as fotos mostram muitas coisas pra gente. Mas pra gente poder descobrir isso, nós temos que fazer o quê? Nós temos que prestar muita atenção nas fotos para conseguir, né, tirar essas informações daí. Concordam? Então, olha lá no nosso segundo parágrafo. Analisar uma imagem significa observar cuidadosamente o que ela mostra e pensar no significado da cena retratada. Ou seja, unir informações que estamos vendo aos nossos próprios conhecimentos sobre determinado assunto. Veja o exemplo aqui ao lado aí da foto da jogadora do Brasil aí da Mônica, olha lá. A foto mostra uma atleta com uma bola. Ao analisar os detalhes da imagem, como a roupa da pessoa e o tipo de bola, é possível saber que esta atleta faz parte da seleção brasileira de futebol e que o registro foi feito durante uma partida. Então, olha lá, só pela roupinha que ela tá usando e pelo tipo da bola, a gente consegue saber que isso era o que esse jogo aí foi durante a Copa, durante a Copa do Mundo, né? E que ela fazia parte aí da seleção brasileira, não é? Então, olha lá, Mônica jogadora, vamos ler a legenda ali, ó. Mônica jogadora da seleção brasileira de futebol durante a partida Brasil e Itália na Copa do Mundo Feminina de 2019 do ano passado, né? Então, olha lá como a gente, às vezes, olhando uma foto, a gente consegue encontrar aí diversas coisas, diversas informações, tá bom? E isso se mistura muito com os conhecimentos que nós já temos. Nós já conhecemos o uniforme da seleção, nós já temos uma noção de que a bola sempre é diferenciada durante a Copa do Mundo, né? Então, quando a gente vê uma foto dessa, a gente já imagina quando aconteceu, como aconteceu, tá bom? Então, olha lá. Agora é sua vez de analisar uma imagem. Selecione uma fotografia sua ou de alguém da sua família e cole-a no espaço a seguir. O que vocês vão fazer aqui, ó? Vocês podem colar uma foto de verdade, se vocês tiverem e puderem, ou vocês podem imprimir, tá bom? Uma fotinho. Quem não tem impressora e não tem foto, aí a Pro libera para vocês desenharem, tá bom? Mas tentem colocar a foto que é mais bacana pra gente poder analisar. E pega uma foto antiguinha ou imprime no sulfite mesmo para colocar aqui na nossa página, tá bom? Então, você vai colocar uma foto sua ou da sua família, ou de alguém da sua família. Pode ser uma foto muito antiga, tá bom? E colhe aí no espaço a seguir. E aí, depois, olha lá. Converse com um adulto que mora com você para saber mais sobre essa fotografia e depois responda. Então, vocês vão escolher a foto e você, seus pais ou seus responsáveis vão aí falar um pouquinho mais sobre ela, entendido? Vamos conversar mais um pouquinho aí sobre essa foto para vocês entenderem aí o que será que aconteceu. E aí você vai responder: o que é possível ver na imagem da foto que você escolheu? Aí você vai escrever aí, bem resumido, tá? Que nós só temos uma linha. E na letra B vocês vão escrever assim:
Que outras informações você tem sobre o momento retratado? Quais são as informações que às vezes não estão ali na foto, mas que conversando aí entre vocês conseguiram descobrir? Hein? Que você já tem aí um certo conhecimento prévio sobre o acontecimento daquela foto, tá bom? Então, conversem aí e coloquem. Essa é uma atividade extremamente pessoal, tá bom? Você tem que fazer aí com a sua família, porque a foto é sua. Então, aí é extremamente uma coisa aí para você aproveitar e conversar sobre a história aí da sua família, talvez aí com seus pais, certinho? Na trilha do tempo, quando olhamos uma fotografia antiga, podemos analisar os tipos de trabalho, as vestimentas, os formatos dos objetos e das construções, entre diversas outras características das pessoas e dos lugares do passado. A seguir, você terá imagens de veículos que a gente usa para se locomover, tá bom? Imagens de veículos construídos há muito tempo, quando só havia fotografias em preto e branco. Para saber mais sobre a história dos automóveis, leia o texto e observe as imagens. Então, olha lá, vamos ler o texto aqui junto com a Pro? Berta Benz e a primeira viagem de automóvel. No dia 5 de agosto de 1886, uma elegante senhora e seus 2 filhos adolescentes empurram um carro com motor. Desculpa, gente, vamos lá, ó. No dia 5 de agosto de 1886, uma elegante senhora e seus 2 filhos adolescentes empurram um carro com motor desligado na frente da casa da família. Olha a foto aí mostrando. Não podiam fazer barulho para não acordar o marido, né? Olha lá. Era o início de uma jornada que entraria para a história do automobilismo. Dirigindo esse veículo, Berta Benz, esposa do inventor de carros Carl Benz, fez a primeira viagem de longa distância com um automóvel. Berta e seus filhos Eugene e Richard percorreram cerca de 100 quilômetros entre a cidade em que a família morava e a sua terra natal na Alemanha. Olha que interessante. Além dela fazer a primeira viagem, né, de longa distância com o automóvel, olha, foi uma mulher que fez isso. Olha que interessante. Naquela época, pessoal, as mulheres não podiam dirigir. Dificilmente mulheres que dirigiam, né? As mulheres tinham poucos direitos também. Então, além dela ter, isso também explica o fato dela ter feito escondido do marido, né? Às vezes ele não deixava ela fazer, ela não podia fazer. Mas mesmo assim ela foi desbravadora aí e fez a primeira viagem aí lá na Alemanha durante 100 quilômetros. Olha que corajosa, né? Muito legal saber disso. Olha lá, Berta, muito interessante, né? Então, agora que nós sabemos a história da Berta, que ela fez lá dos carros e tudo mais, nós vamos fazer o nosso exercício da página 177. Olha aí. Com o passar do tempo, a empresa fundada por Carl Benz e Berta Benz produziu diversos modelos de veículos. Gente, esse nominho aí, Benz, não lembra o nominho de um carro aí, não? Que vocês conhecem? Um carro muito chique que muitas pessoas conhecem aí. Pensa aí. Então, vamos lá. Produziu diversos modelos de veículos. Veja a seguir alguns desses modelos e complete o quadro com as informações sobre cada um deles. Então, o que vocês vão fazer aqui nesse quadro? Vocês vão olhar os desenhos e completar aí as informações. Olha lá. Esse foi feito em 1888. Esse primeiro aí, ó, com essas rodonas enormes, tá vendo? Então, olha lá. Quantidade de rodas. Você vai colocar aí. Quantas rodas tem? 3 rodas, né? Tem uma lá na frente e as 2 na lateral.
tem que olhar a foto com bastante atenção, porque olha, nessa foto mesmo, se vocês repararem, quase não dá pra ver que do outro lado tem uma roda também, tá? Então prestem atenção na imagem. Então, qual é a quantidade de rodas que esse modelo tem de 1888? Aí você vai colocar 3. Possui farol? Dá pra você ver algum farol aí? Então, você vai escrever sim ou não. Possui portas? Coloca sim ou não. E aí, possui retrovisor? Já tá respondido não, tá bom? Aí, depois que você respondeu a de 1888, você vai lá para o carro de 1940. Vejam a evolução, galera. Então, olha lá. Em 1940, você vai dizer aí quantas rodas tinham, se tinha farol ou não, se possui retrovisor ou não. Olhem com atenção a imagem, tá? E por último, um carro super moderno. Olha que lindo, de 2019. Olha esse Mercedes-Benz aí, que coisa mais linda. Então, vocês também vão responder sim ou não, e a quantidade de portas e tal, e de rodas que o quadrinho estiver perguntando. Deixa eu só esclarecer uma coisa para vocês. A primeira foto está colorida porque provavelmente ela foi tirada em um museu. Provavelmente não haviam fotos antigas desse modelo de 1888, tá bom? Então, tiraram de um museu. Por isso que ela está colorida e o de 1940 tá preto e branco. Essa foto aqui do automóvel de 1940 deve ter sido tirado naquela época, tá bom? E de 1888 aí, deve ter sido tirado a foto do museu que hoje, do lugar que hoje ele se encontra, tá bom? Pra vocês aí não confundirem, porque um tá preto e branco e o outro não tá, né? Então, depois que eu respondi o quadro, eu vou vir aqui para número 2, olha lá. Agora responda, qual desses veículos possui mais diferenças em relação aos demais? Então, por exemplo, tem 3 carros aí. Quais são os 2 carros que um é totalmente diferente do outro, que possui mais diferenças? É o carro de 2019 de 1940? É o carro de 2019 e 1888? Ou é o carro de 1940 e 1988? Qual que mudou mais? Quais foram os 2 que mudaram mais? E aí você vai escrever. Pode pôr o ano aí, tá bom? E aí depois você vai dizer o que mudou tanto assim nesses 2 carros. Coloca aí. Dá pra saber, né, gente? É lá o primeiro e o último que mais mudaram. Porque o segundo aí do meio, ele tem quase todas as coisas que o último tem, né? Que o de 2019 tem. Ele só não é tão moderno, mas os acessórios, né? A base dele é bastante parecida, tá bom? Então pensem aí e escrevam bonitinho. E lá na letra B vocês vão fazer o seguinte, olha. O que você observou de semelhante entre todos esses veículos? O que todos esses veículos têm de parecido? Coloca lá alguns itens para mim, ok? Fizemos trabalhos sobre isso, tivemos apresentações. Quem fez os trabalhos aí sobre carros vai tirar de letra esse exercício, que tá muito facinho, tudo bem? Então, vamos lá. E é essa a nossa aula de história de hoje. Muito legal, muito gostosa, né? Rapidinho, exercícios que nós já sabemos, que já fizemos trabalhos. Vamos tirar aí de letra, tá bom? Façam com carinho, com muito capricho. E um beijo e até a nossa próxima aula.